Esse capítulo é aquele capítulo que promove hype, por conta de que ele foi fascinante, ainda mais por envolver mistérios em torno do vice-capitão. Então eu diria que a gente só aproveita e fica cada vez mais animado para a invasão, a nova guerra que está por vir do Reino Mágico. Haruardo, domo meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde vou falar tudo o que eu achei, como foi, o que eu gostei, sobre o capítulo de número 263 de Black Clover. Eu acho que foi um capítulo muito bom, por conta de que eu quero que você pense, desde o começo até o final, era um pouco esperado tudo, como um pouquinho a mais de coisas inusitadas. O primeiro ponto que a gente tem que ressaltar é o fato que o Asta, mais uma vez, vai ser a chave, digamos que, de um possível Royal Knights 2. O que eu quero dizer com Royal Knights? Se vocês não se lembram, o Royal Knights era o esquadrão que enfrentou os elfos, que eram denominados, como o grupo terrorista Byakuya no começo. E agora, na invasão, o Nahato diz que eles vão fazer um grupo de elite ao redor do Asta, que é a chave central para derrotar a Artilharia Negra. Então, provavelmente a gente vai ter Royal Knights 2, ou um outro termo, uma outra denominação, por conta de que vai ter mais guerreiros de outras nações, provavelmente. Mas ainda assim, é interessante isso. A gente vê que eles têm curto prazo, por conta de que aproximadamente eles têm que fazer um esquadrão de elite que derrote demônios em 3 dias. Então é interessante porque tem algumas possibilidades em mente que eu vou citar no vídeo. Porém, se você quiser ter uma ideia mais aproximada além do vídeo, eu recomendo que você veja o meu vídeo que já tem gravado no canal, que era magos que poderiam derrotar a Tríade Negra. Eu acho que agora combina muito de você ver esse vídeo. Foi um vídeo muito bacana que eu gostei de fazer. Já faz, acredito que semanas ou até meses que eu gravei esse vídeo. Tá postado já no canal, então vai ver esse vídeo que eu acho que você vai gostar. Para todo caso, ainda assim, eu vou citar algumas possibilidades que talvez eu tenha falado naquele vídeo de uma forma bem rápida e natural aqui. Então, se você quiser mais detalhes, recomendo que você veja aquele vídeo, porque a gente já tá em clima de invasão, então eu acho que vem bem a calhar aquele vídeo como um complemento. Mas, para todo caso, isso é só um a mais que a gente vai falar ainda até o final do vídeo. O foco vai falar sobre o capítulo, que eu achei, como foi o que eu gostei, como vocês já estão acostumados. Por conta de que 7 dias, o que você achou, Haru-senpai? Muito longo ou muito curto? Eu diria que foi uma contagem regressiva, é a melhor denominação. Porque 7 dias é aquele tempo, ou você aprende uma técnica que abre o portão do hack demoníaco, ou você vai morrer mais uma vez. É tipo isso, porque praticamente basta quase se mata toda vez que ele utiliza-se dessas técnicas que ele faz, não é mesmo? Então a gente vai ver algo bem bacana, que vai ser o Asta domesticando o Akuma dele, através da ajuda do Nahato. Porém, como em 7 dias o portão já estará completo, ele tem 3 dias para preparar a invasão. Com isso, o Asta vai ter uma quantidade de tempo muito regressiva, muito rápida. Então ele provavelmente vai ter que treinar por 2 dias inteiros ou 3 dias, se ele começar a invasão já no começo, já digamos que chegando lá como o guerreiro central. Pelo menos é o que eu acho. Então, você já percebe, eles não têm muito tempo. Então é bacana, porque assim não é um prazo de 3 semanas, um mês. Você vê que não vai ter aquela justificativa. Eles usaram de um tempo para fazer com que a Árvore da Sombra seja construída, conjurada, porque assim os magos tiveram um tempo, ficaram mais fortes e podem derrotar. Não é assim. Digamos que a árvore vai ser impedida numa contagem regressiva e porque eles estavam mais poderosos em um curto tempo. Então é algo bacana. Tabata-sensei soube fazer uma contagem de 7 dias até a árvore estar conjurada completa. Então 3 dias para preparar a invasão. Bacana. Para todo caso, o ponto curioso, eu acho que fica em volta do Asta, por conta de que a gente vai ver, ou ele vai dominar a magia dele, ou melhor dizendo, desculpe, ou ele vai dominar a magia do Akuma dele em pouco tempo. O que eu quero dizer com isso? Ele vai ter a maldição no nível supremo em 3 dias, 4, 5 dias, ou ele vai chegar na invasão já começando, digamos que no cúmino, quando tiver no clímax, ele chega poderoso. É uma possibilidade, não vou mentir. Já tem obras que fizeram com que o protagonista não entrasse no início da invasão para que ele fosse treinar e chegasse no meio da invasão e pudesse ficar muito forte e salvasse geral. É algo comum em obras que envolvem guerra. Porém, também tem obras que o protagonista já chega no início, treina e ainda assim na guerra ele fica mais forte. Eu acho que tem 2 possibilidades. O Asta vai pro início da guerra já treinado através do Nahato em 2, 3 dias, ou o Asta vai chegar no cúmino da invasão, quando já estiver perto do clímax e quando o 7º portal já estiver aberto e Lúcifer quase for libertado. Então é uma possibilidade, então tem esses 2 pontos. Me digam no comentário o que você acha sobre isso, baseado no que eu falei. Para todo caso, é só um ponto, gente. Relaxe, a gente ainda tem que esperar mais informações em volta desse treinamento. Mas o que a gente sabe é que o Asta vai ser a chave central, porque ele possui antimagia. Então, com isso, vai ter um novo Royal Knights, um esquadrão de elite, que possa derrotar Akuma e que fica ao redor dele. Com isso, tem várias possibilidades. Acredito que Yuno é um ponto bom, porque Yuno tem uma boa sincronia com Asta. Eu acho que a própria Noelle mostrou sua determinação. E sobre isso eu falo daqui a pouco, porque daí eu quero falar um pouco mais aproximado alguns detalhes do porque eu acho que são bons candidatos. E não só por serem personagens principais da obra e da narrativa. Mas, para todo caso, acredito que já falei o básico aqui que eu queria falar.
elogios para a contagem regressiva. Acredito que esse treinamento tem duas possibilidades que eu já citei aqui. E acho que a chegada do Naruto foi tudo. Eu gostei de ver mais dele, por conta de que, por ser vice-capitão, ele tinha tanto direito de estar lá quanto os que estavam presentes. Ele calou geral com a magia dele. Eu acho que a personalidade dele gera mais mistério, porque a gente vê que ele odeia a Tríade Negra por conta das razões da Tríade Negra. Porém, a gente vê que o passado dele, a origem dele gera mistérios. E cada vez mais a gente fica animado por conta dessa personalidade dele, por conta de que a gente viu que ele falou: Deus pode perdoá-los, o Akuma pode adotá-lo, porém eu nunca irei esquecê-los. E eu acho que isso foi épico. Eu acho que foi a melhor forma, digamos que, de mostrar o ódio, o sentimento desse vice-capitão que ficou anos investigando o reino de Spade. Então, acredito que com isso a gente começa a falar parte por parte desse capítulo sobre o que eu achei, como foi o que eu gostei. Então vamos falar sobre Black Clover, o capítulo mais recente, que fica conhecido como O Plano Finalmente Foi Arquitetado e o treinamento de Asta começará logo logo. Começando a falar do capítulo em uma impressão geral, digamos que alguns pontos principais, como foi mostrado em determinada cena, como foi o início até o final do capítulo, vemos que basicamente os capitães mágicos, após levarem um susto, começam a preparar sua magia 30 segundos depois. A gente vê que Yuno tá surpreso ao ver Asta, porque ele ainda tá cheio de olheiras, né, devido à tragédia do dia anterior. E vemos que basicamente o Naruto já conjura 4 mega demônios gigantes. Asta fica surpresa e pensa: caraca, eu não consigo controlar um capiroto e esse garoto aí já controla 4, Sasuga vice-capitão. Então eu acho que é interessante porque basicamente o vice-capitão diz: eu tenho tanto direito quanto vocês. Podemos conversar? Se acalmem, sentem-se. E foi legal porque basicamente ou eles obedeciam ou eles iam ser ameaçados pelos 4 mega demônios gigantes que estavam atrás deles. Então, digno do nosso querido Naruto, tinha que ser dos Touros Negros e foi surreal, por conta de que, querendo ou não, foi assustador e ao mesmo tempo impactante. Querendo ou não, veja a reação em segundos que o Naruto já fez. Basicamente, ele deu uma saudação, vice-capitão, capitães já se prepararam para atacar e ele já mandou 4 demônios gigantes atrás deles. Então, tipo, querem me atacar mesmo? Vocês vão ser mortos. Então, sério, tomando Naruto. E para todo caso, a gente viu que o Julius já explica a situação antes que ocorra uma guerra interna ali no reino de Clover. Ele explica tudo que sabe sobre o Naruto, porém ele diz que não sabia que o Naruto era um usuário de Akuma, que ele era um hospedeiro. Então é interessante porque isso deve ter ocorrido no reino de Spade. Então até então, quando o Naruto foi convocado, quando ele foi escolhido como vice-capitão pelo Yami, ele não tinha poderes demoníacos, não tinha a magia. Então é interessante porque sem essa maldição era o que o Julius sabia até então. Então depois a gente vê que atualmente o Naruto é usuário de Akuma e o Julius mostra o seu ponto de vista. Então é interessante isso porque a gente vê que teve sérias mudanças em torno do Naruto quando ele foi investigar Spade. E um ponto alto é que ele pode realmente ter sido amaldiçoado lá por conta da Vânica, que pode conjurar poderes demoníacos. Também devemos lembrar disso. Porém, eu acho que o Naruto tem uma origem muito mais profunda com isso. Eu gosto de acreditar que ele teve um demônio vindo do submundo. Eu acho que é mais interessante porque ele não é que nem os Dark Disciples, que só tinha poderes concedidos à Vânica. A gente vê que ele tem um demônio como a própria Megícula, do mesmo nível, pra você ter ideia. Por conta que a gente viu que teve o nome dele no capítulo anterior. Então não é algo, digamos que como os discípulos negros. É algo mais do nível da Tríade Negra. Porém, ele mesmo disse que ele não está no nível de enfrentá-los, por isso ele precisa do apoio dos Cavaleiros Mágicos. É interessante isso, porque, assim, basicamente ele fala que aquele garotão ali musculoso, que já tá com o braço transformado, vai ser o trunfo deles, através da antimagia, e ele diz que eles vão ter que, em 3 dias, fazer um esquadrão mágico ao redor do garoto capiroto, para que eles possam invadir Spade e rever Yami Vejushi, e assim a gente vê que o capítulo vai se concluindo com todos se preparando para a possível guerra que vai ocorrer, e a hype sendo feita. Sem dúvidas! Perfeito! Ótimo! Sensacional o capítulo para Black Clover, que eu deveria ressaltar. Eu acho que eu gostei de tudo que foi apresentado, bato o pé mais uma vez, possibilidades enormes para Asta, porém, eu acho que o Asta só vai chegar no meio da invasão. Eu duvido muito que ele vai conseguir domesticar o Akuma dele em 2 dias, mas não é impossível. Ainda assim, se acontecer, ok, acho que foi bom, mas se ele só chegar no meio da invasão, digamos 30 minutos depois, 3 horas depois, ou digamos que um dia depois, não tem problema, mas eu ainda acho que talvez vai ser tipo aquilo: o início da invasão começou, mas no mesmo dia o Asta chega já pra salvar geral. Ainda mais porque a gente viu que foi informado que são os 7 levels, ou podemos dizer 7 andares, e assim, quanto mais acima você for, pior é o Akuma que você vai enfrentar. Então é como se a Tríade Negra fosse os chefes finais que vai ser mostrado, e assim a gente vê que dá tempo, digamos que, dos cavaleiros irem enfrentando os demônios mais fracos,
e assim o Asta chega, digamos que para enfrentar os demônios mais poderosos, se é que você me entende. Então eu acho que isso pode muito acontecer, mas ainda assim, fica incerto, a gente só vai saber logo logo. Pra todo caso, acho que foi muito bem feito, porque a gente viu basicamente como o Tabata já mostrou que vai ser muito a vibe Arco dos Elfos. A gente vai ver, digamos que, as primeiras lutas, Cavaleiros Mágicos se enfrentam os primeiros Akumas, e assim vai indo, e o clímax do arco chega quando for a batalha contra os boss finais. E o boss final vai ser o Dante da Tríade Negra, vai ser a nossa querida Vânica, vai ser o Zeno, que vão ganhar tempo para que, digamos, a árvore seja por completa conjurada, se é que você me entende. E assim, eles vão lutar com uma contagem regressiva para que a árvore não seja conjurada e para que eles possam rever o Yami e o William. Pelo menos é o que eu acredito. Com isso, devemos pensar em algo muito importante, que é o Nahato. O que eu quero dizer com isso? Mais uma vez eu ressalto, eu não duvidaria, não acho impossível que coloque o Nahato no lugar do nosso querido Yami. Por conta do que? Se for magia das sombras do Nahato mesmo e não do Akuma dele, a gente pode muito bem deduzir que o portal mágico pode ser criado, porque de magia das sombras para magia das trevas nem tem muita diferença, vamos ser honestos. Então eu acredito que é um ponto alto, porque realmente a gente viu que até agora foi informado que apenas o William The Just e nosso querido Yami são os sacrifícios, os únicos que podem abrir o portal. E se aparentemente o Nahato for também o escolhido, só que não foi informado até agora, e assim o autor troca o Yami de lugar com ele e só mata o capitão do Alvorecer Dourado junto do vice-capitão. Não acho impossível, porque vai ter que ter alguma maneira de tirar o Nahato de campo para que eles coloquem, digamos que o Asta na posição de vice-capitão. E como o autor não informou por que motivos o Urangris saiu da posição de vice-capitão, a gente não sabe então se não vai ter uma morte nos Solos Negros para que faça o Asta virar o vice-capitão. Ou aparentemente o vice-capitão sai dessa posição de boa e o Asta ocupa, como ocorreu com Yuno e com Urangris aparentemente, não é mesmo? Mas, para todo caso, ainda tem um mistério, é uma possibilidade, a gente tem que esperar o autor desenvolver mais em torno da obra inteira, de algumas informações e curiosidades pra gente pensar. Porém, é o tipo de personagem que é bem propício a ser morto, porque eu ainda acho que vai ter algumas mortes importantes e relevantes em torno de personagens principais. Eu ainda gosto de acreditar que o Alvorecer Dourado vai ter uma morte impactante. Muitos vão pensar, Haru, mas metade do esquadrão foi dizimado. Tá bom, metade do esquadrão, só que praticamente não teve relevância nenhuma. Porque não adianta você focar em um episódio filler, digamos que querendo dar relevância, como se o Yuno tivesse passado vários dias, que isso só vai dar emoção e determinação pro Yuno. A gente não vai sentir isso se não for mostrado muito pra gente. Então, se você quer fazer uma morte impactante do Alvorecer Dourado, tá bom, matou metade do esquadrão. Só que mata um personagem que teve relevância desde o início, como Klaus. Daí a gente sente a dor do Yuno, se é que você me entende. Porque a gente respeita e compreende, digamos que a determinação do Yuno. Mas eu acho que seria muito mais propício agora matar um personagem que tivesse relevância. Por exemplo, mata o Capitão Mágico, que teve relevância desde o começo, digamos que dando carinho, digamos que dando atenção para o Yuno, que a gente vai ver que é um ponto positivo, porque assim o Yuno se torna o capitão do Alvorecer Dourado, ao mesmo modo que ele fica com uma determinação maior, e a gente vê que o Klaus se torna o vice-capitão, e assim a árvore vai cumprindo o objetivo e os demônios são soltos. E daí muitos podem pensar, Haru, mas então o Yami vai ter que ser morto. Então, eu não estou dizendo que o Yami não vai ser morto. Não é porque eu gosto do Yami, porque ele é o melhor personagem do Black Clover, porque é meu personagem favorito. É porque eu acho que o autor não vai matar o Yami. Eu acho que é muito difícil. É muito mais fácil o William ser morto do que o Yami, se é que você me entende. E eu acho que tem motivos, porque até agora o autor não matou nenhum personagem de relevância. Ele tinha a chance de matar um personagem de Solos Negros, ele não quis matar. Então não acho que ele vai matar o Yami, porque eu acho muito, praticamente impossível ele matar o Yami. Se ele matar o Yami, caraca, eu vou ficar surpreso. Então, eu vou ficar muito surpreso. Tipo, eu vou ficar sem reação. Mas duvido muito que ele vai fazer isso. Então, por conta disso, eu acho que colocar o Nahato no lugar do Yami é muito propício. E acho que o plano vai ser arquitetado da mesma maneira. Porque, aparentemente, temos que lembrar. O Nahato conseguiu as informações que a Tríade Negra tem acesso, né? Que foi liberado. Ninguém garante que os demônios, os Akumas, não estão enganando o Dante da Tríade Negra, Zeno e Vânica. Eu quero que você tenha noção disso. Porque, se você for ver a informação que foi dada, foi mostrado que o Akuma, que tem o mesmo nome do demônio do Dante, ele vai ser solto, vai ser libertado. Então eu quero que você tenha noção que pode ter uma maneira muito mais fácil dele ser libertado e ele só não quis passar por Dante no momento atual. Então temos que lembrar disso. Eu ainda acredito que Dante da Tríade Negra será enganado por seu próprio Akuma. Afinal, a gente sabe que os demônios de Black não dá pra confiar muito. Vamos lembrar do nosso querido Zagreus. O único Akuma que a gente tá meio que confiando é o Akuma lá do nosso querido vice-capitão. E olhe lá, até agora não dá pra saber muito, porque a gente não sabe o que aconteceu. Afinal, a fala do Nahato, aquele homem se foi, quer dizer algo com ele, talvez o processo que levou ele a ser possuído pelo Akuma. Então é interessante levantar esse ponto também mais uma vez. Mas para todo caso, eu diria que eu tive que falar essas possibilidades, porque são pontos altos que podem acontecer, não são impossíveis. Eu quero que você perceba a relevância que cada personagem tem, o papel dele, possibilidades.
Então, isso pode ocorrer ainda mais se Black querer expandir o mundo dele, se é que você me entende, o mundo mágico. Eu acho que seria necessário, digamos que, os Akumas serem soltos. Porém, eu acho que como eles precisam abrir o 7º portal para liberar os boss finais, digamos que só no final, eu acho que é bem capaz, digamos que, dos primeiros 5 andares serem libertados, o Yami ficar entre a vida e a morte, igual o Capitão do Alvorecer Dourado, e assim alguns Akumas escaparem. E assim, os únicos que não escapam são realmente os principais da Tríade Negra, e assim a gente vê que a obra continuou se estendendo, porque realmente os únicos que não foram liberados foram os finais, porque eles impediram, digamos que, a abertura do portal. Isso também pode ocorrer e a obra se estende do mesmo jeito, da mesma maneira, sem ter sacrifício, se é que você me entende. Então também é um ponto que deve ser citado. Para todo caso, acredito que eu quis levantar os pontos mais altos em torno disso, que é o que realmente pode acontecer e que a gente tem que ficar preparado, que logo logo a gente vai voltar a falar disso quando for abordado e desenvolvido, que vai ser o clímax, né, dessa invasão dos reinos mágicos, a aliança de Hurt com Clover versus o reino de Spade que dominou o Diamond, para você ter ideia. Para todo caso, praticamente tendo apresentado tudo, eu ainda ressalto aqui magos que vão se tornar parte dessa aliança, magos que vão ajudar, digamos que, na equipe da Elite, na equipe que vai invadir o reino de Spade. Acredito que Dorothy, eu acho que nem vou citar o porquê dela estar nesse esquadrão de Elite, eu acho que vice-capitã, magia mega poderosa. Se você quiser mais detalhes, veja o vídeo que eu falei sobre magos que derrotam a Tríade Negra no canal, que você vai ver detalhes dela. Acredito que outro mago importante seria a Noelle, querendo ou não, ela levou uma surra da Vanica, mas ainda assim levou uma surra bonita, porque ela foi esforçada. Se a Undine estiver no reino de Hurt, ela vai ser a portadora temporária. Isso é muito interessante, porque assim ela vai estar no nível acima, sem precisar treinar, se é que você entende. Então, eu acho que por conta disso, é bem diferente dela ter o suporte, ela será a portadora, então é um ponto alto. Devemos lembrar também que a Mereoleona pode ajudar um treinamento rápido, mas eu acho bem difícil. Então, pela condição de ser uma semana, eu acho que ela vai ter o apoio realmente da Undine. Então, é um motivo, ela vai ficar muito mais poderosa do que antes, porque ela vai ser, digamos que, a usuária do espírito de água, de um dos grandes espíritos. Então, ela vai estar, tipo, num nível que o Yuno, quando liberou esse espírito, pra você ter ideia. Não duvidaria que houvesse uma transformação nova, uma vestimenta nova, uma Valkyrie Form nova pra ela. Então, devemos ficar atento que Noelle pode nos proporcionar uma Aratano Form desse. Para outro caso, acredito que outro mago interessante que vai ser apresentado, mas eu acho que só vai aparecer na invasão, é o Magna. Por conta de que até então a gente não viu esse personagem, eu acho que esse personagem só vai ser apresentado na invasão realmente. Não acho que ele vai ser mostrado no começo, só apenas no começo da invasão. Então é um mago interessante ser apresentado. Yuno, porque levou uma surra e é só por esse motivo. Não acho que o Yuno vai ter tempo pra conjurar uma magia mega poderosa, mas ainda assim eu devo colocá-lo porque é praticamente 90% de chance dele entrar nesse esquadrão, porque ele tem motivos a tratar com o Zendo. E pelo outro caso, acredito que são os magos mais relevantes. E o Gadja, que é o mago que provavelmente vai representar Hurt pela perda da rainha, por querer vingá-la junto dos cidadãos que foram mortos do reino. E é isso. Então, basicamente, o Gadja também vai estar, digamos que, nessa elite principal de magos. Para todo caso, acredito que eu citei apenas os principais, porque os capitães de Clover nem preciso citar, porque é praticamente 90% de chance deles estarem. Então, a gente daí fala deles quando eles realmente estiverem, quando o Tabata Sensei mostrar isso. Então, para todo caso, praticamente foi abordado tudo que eu queria falar sobre esse capítulo mais recente. Então, acredito que com isso vamos para a pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Para o próximo capítulo de Black Clover, eu diria que devemos esperar 2 pontos principais, o treinamento do Asta ou o recrutamento. Eu acho que vai ser interessante, não duvidaria que ocultassem o treinamento do Asta e só mostrassem pontos principais. Porém, como eles já não mostraram os pontos do time skip do Asta, eu acho que vai ser mais propício desenvolver esse treinamento, porque é a forma com que o protagonista vai se tornar mais poderoso, então duvido que o Tabata Sensei vai cortar isso. Então provavelmente ele vai mostrar pontos altos ou vai fazer um arco disso, treinamento do Asta, nem que seja 2 capítulos, então é uma chance grande. Acredito que a gente vai ter ainda a invasão, ou melhor dizendo, a visão do reino de Hurt, a forma como eles vão se preparar para tudo isso, o Julius falando com o Gadja e mais alguns pontos. Então, eu acho que o foco agora é ficar atento que o próximo capítulo pode dar engates para o treinamento do Asta, e com isso veremos mais a relação com o Akuma dele e possivelmente sua origem, quem sabe. Isso agora eu já tô sendo muito otimista. Mas eu acho que vai ser interessante, a gente não sabe ainda se a reunião acabou por completo, ou pode ter uma passagem de horas. A gente não sabe se vai ser a reunião dos Souls Negros todos reunidos, né, se preparando. O que a gente sabe é que hype tá montado e eu tô curioso pro próximo capítulo e eu lendo, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Black Clover, mata, né?